Gente, em português hoje, vocês irão realizar as atividades da página 25 e 26. Aqui, na página 25, tem linguagem e construção dos textos, comparando os textos prosa e verso. Lembram que nós estudamos aí, fizemos o estudo da fábula A Cigarra e a Formiga em duas versões e escrita em dois formatos. A fábula, né, a primeira fábula, estava escrita no formato de prosa, né, que é o texto escrito em linhas contínuas, organizado em parágrafos. E o segundo, né, a segunda fábula, é a fábula escrita no formato de poema, ou seja, dividido em estrofes, né, versos. É isso? São as características aí de um poema. Aqui, na atividade 1, diz o seguinte: você leu dois textos que se referem à mesma fábula. Releia os trechos a seguir, observando a organização deles. Então, vocês irão reler esses trechos novamente, o trecho do texto 1 e o trecho do texto 2, e observem a estrutura desses textos, como é que eles são escritos. Vejam só como eles são organizados. A partir dessa observação, você irá realizar a atividade 2, que diz o seguinte: leia o que está indicado no quadro. Faça um X na coluna correspondente ao texto que apresenta a característica indicada em cada linha. Então, aqui temos esse quadro, né? Em 3 colunas. Aqui estão as características. Aqui estão as características desses dois textos. Você precisa identificar as características de cada um e marcar o X aqui, ó. Se, por exemplo, se essa característica é do texto 1 ou do texto 2, e aí você marca um X. Vamos ler aqui. Tem linhas contínuas. As frases vão até o final da linha. Qual desses dois textos é escrito desta forma? Linhas contínuas, em que as frases vão até o final da linha. É o texto 1 ou o texto 2? Se for 1, você marca o X aqui. Se for 2, você marca aqui. Segunda característica, organizado em estrofes e versos. Qual é? É o texto 1 ou o texto 2? O texto 1 ou o texto 2? E aí? É esse texto que ele é escrito está organizado em estrofes e versos, ou é esse, o 2? É organizado em parágrafos. Qual dos dois? Você vai marcar aqui, né? Texto em prosa. Qual é? O texto 1 ou o texto 2? Texto em verso. É o texto 1 ou o texto 2? Você marca um X, né? De acordo com a característica. Na página 26, a atividade 3 diz o seguinte: o texto 1 é organizado em parágrafos. Quantos parágrafos há nele? Volte à página 18 e numere cada parágrafo. Então, ó, vocês irão voltar aqui na página 18, tá? Do texto 1 e vão enumerar cada parágrafo desse texto. Ó, vocês colocam assim, ó. Então, o primeiro parágrafo, Então, quantos parágrafos tem nesse texto? Vão enumerando. 1, 2. Não vou enumerar agora, tá? Vou fazer isso na correção com vocês. Numerem aí, tá? Essa sequência para ver quantos parágrafos tem nesse texto. E aqui vocês irão registrar, né, quantos parágrafos tem no texto 1, né, na fábula escrita em prosa, A Cigarra e a Formiga. Então, vocês colocam há tantos parágrafos, né, você numerou lá e agora você vai registrar aqui quantos parágrafos tem naquela fábula, tá, no texto 1. Atividade 4. Você já identificou as diferenças entre os dois textos na atividade 2, não foi isso? Agora, vamos ver as semelhanças. Então, a gente identificou as diferenças, né?
O que tem de diferente em cada texto? E as semelhanças? As semelhanças é o que é parecido. Então, leia estas frases e assinale as que indicam o que é semelhante nos dois textos. Então, vocês irão ler essas frases aqui. E o que for parecido entre os dois textos, aliás, nos dois textos, vocês marcam um X. Então, tem mais de uma opção correta, tá? Aliás, tem 3 opções corretas aqui. Então, quais são? Quais são aqui as características que é semelhante dos dois textos, da fábula em prosa e da fábula em verso? Marquem aí, a gente vai ver na hora da correção. Atividade 5. O texto 2 é um poema que conta uma história. Quantas estrofes há nesse poema? Então, vocês vão voltar lá no poema, não é? Vocês vão voltar aqui, ó, na página 21 e na página 22 e contar quantas estrofes tem no texto, não é? Página 21 e página 22. E aqui vocês registram a quantidade de estrofes que tem na fábula, no texto 2, não é isso? Atividade 6. De que texto você mais gostou? Da fábula ou do poema? Escreva as razões de sua escolha. Então, você gostou da fábula em prosa ou do poema? Da mesma história, não é, em outra versão, escrita no formato de poema. Escreva as razões de sua escolha. Você gostou mais do quê? Então, é uma resposta pessoal. Você vai dizer de qual texto você mais gostou, do texto 1 ou do texto 2, né, da fábula ou do poema, e explicar. Olha aqui, ó, escreva as razões de sua escolha. Se você escolheu a fábula, né, o texto 1, a fábula em prosa, você vai colocar aqui por que você gostou desse texto. Você vai registrar aqui, certo? Então, façam aí com capricho, procurem escrever corretamente e nós vamos socializar na aula virtual, tá bom?